Seguinte, você sabia que contar histórias para nossas crianças realmente é muito efetivo para a conexão com elas? Pois é, vou te contar uma história aqui que dinamiza e ilustra muito isso que eu vou falar para vocês. Era a história de uma criança, certo? Que ela foi recém-chegada com seus pais nos Estados Unidos. E aí havia um pequeno problema, que era a questão da barreira idiomática que tinha entre ela e a professora. Ou seja, ela somente falava finlandês e não entendia o inglês dos alunos e da professora, e a professora não conseguia entender o finlandês da criança. Até aí tudo normal, de boa, seguiu-se tranquilo. Até que dado o dia, essa criança foi brincar ali com os alunos no intervalo da escola, e aí de repente ela caiu no chão. Do jeito que ela caiu no chão, ela meio que machucou o joelho e começou a chorar de uma maneira assim absurda. Aquele tipo de criança que quando cai assim, porque todas as crianças são assim, mas algumas choram menos, outras choram mais, de uma intensidade que realmente deixa a gente bem assustado. Pois é, o dessa criança em específico foi dessa intensidade. Foi de uma maneira assim que meio que desesperou a professora, pois ela não sabia o que fazer de fato naquele momento, justamente por conta dessa barreira idiomática. Aí o que acontece? Ela e a assistente foram levar essa mesma criança para a sala de brinquedos. Enquanto a assistente seguia até a diretoria para poder ligar para a mãe dela e vir buscá-la, a professora ficou com a menina ali, tentando interter ela de alguma maneira, para que ela diminuísse o choro e ficasse ali mais calminha. Ela percebeu que no meio de tudo isso havia alguns bonecos. E aí a professora pegou um boneco desses para poder brincar com a criança. E nisso ela percebeu que a criança estava tentando contar uma história para ela, juntamente com aquele boneco. Aí o que aconteceu? A professora pegou mais um boneco, pegou um telefone e simplesmente, no caso, fez uma historinha de faz de conta justamente sobre a situação que a menininha passou. Ou seja, contando com os bonecos da sua queda no chão, depois contando como a professora levou até ela à sala e depois ligando no telefone, fingindo, óbvio, que estava falando com a sua mãe. E nisso, durante esse período que foi várias vezes repetitivo, para poder contar a história com a criança, a mesma foi se acalmando, foi ficando mais lúcida, até que ela simplesmente parou de chorar. E nisso, quando a mãe da criança veio, a menina estava contando a história na boa, sem nenhum choro, super tranquila para sua mãe. E aí o que a gente vê? A gente vê que as histórias nos conectam com as pessoas, e isso não é diferente com as crianças. Por exemplo, você lembra quando alguém mais velho, seja lá seu avô, ou seu pai, ou alguém que de fato contava histórias para você e você imaginava assim a história, como era o cenário, como era a situação? Você lembra bem disso, se você viveu essa questão? Pois é bem dessa maneira que as histórias nos conectam com a imaginação, com a questão de tentar viver de uma maneira mais real possível, mesmo que de faz de conta, aquela situação contada. Pois é, isso é muito benéfico para as crianças, não só no sentido de conexão com os adultos, mas no sentido de trabalhar a mente dela através dessa criatividade, através dessa imaginação. Vai fazendo com que a criança lá no futuro ela possa resolver problemas de fato através da memória, no caso, né? Óbvio, mas através da imaginação, através de poder de fato pensar em alguma solução para que, consequentemente, ela coloque à prática e resolva aquele problema. Então, tanto para o hoje, no sentido de conexão com a criança, tanto para o futuro, para resolver problemas e outras situações, tanto de vida profissional quanto de vida pessoal, é importante que nós, desde já, possamos contar histórias para as crianças. Até porque isso já passou do tempo, já passou muito essa questão. Não sei se você já percebeu isso. Se perdeu muito no tempo, se perdeu muito durante as gerações e a gente acabou não mais contando essas histórias que a gente tanto ouviu lá atrás. Não é mesmo? Pois é. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com o máximo possível de pessoas e não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo
para eu saber quem é você e a gente poder trocar uma ideia aqui no nosso vídeo. E clica no botão de se inscrever e clica no botão da sineta porque tem vídeos toda semana, tudo bem? Então é isso, até o próximo vídeo.